Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Damos glórias ao teu nome, Senhor. Poderoso, Senhor. Você que está entrando na live, permaneça, porque hoje nós vamos estar orando por você que está passando por batalhas espirituais. Então fique até o final desta live, porque Deus tem muito para fazer. Deus tem mostrado para nós muitas pessoas passando por muitas batalhas espirituais. Não é a batalha normal que todo mundo passa. Sabe aquela batalha que todo mundo passa? Eu vou para tal lugar, eu vou ter que trabalhar, levantar cedo, ia levar a criança na escola. Não é essa batalha, é batalha espiritual. É o mundo espiritual vindo e investindo contra a sua vida. Então o Senhor, Ele tem mostrado isso. E hoje, essa noite, o Senhor nos pediu de orar por você que está passando por batalha espiritual. Então eu peço que você permaneça nessa live, porque o Senhor, Ele quer falar com você, Ele quer agir na sua vida. Nós estávamos aqui em adoração ao Senhor, nós estávamos aqui oferecendo a nossa vida no altar do Senhor, para poder oferecer a você um alimento sólido, um alimento robusto. Nossa, essas aparelhagens não de recebe a força, recebe a graça, recebe o poder de Deus na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, glória a Deus. Estamos nos preparando para adorar a Deus. Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua graça, Senhor, para que possamos, Senhor, servir ao Teu povo, Senhor, as pessoas que precisam, as pessoas que buscam, precisam, as pessoas que buscam, Senhor, nessa live. Senhor, nós abrimos o nosso coração mais uma vez. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos usar. Nós somos um vaso de barro, Senhor, mas a Tua graça, Senhor, a Tua graça que se manifesta é maior do que nós, Senhor. As batalhas espirituais que nós estamos enfrentando são grandes, Senhor, mas o Senhor é maior do que todas elas, Senhor. O salmista vai dizer, Senhor, que de todos os temores o Senhor me livrou, Senhor. Sim, o Senhor nos tem livrado. O Senhor tem fortalecido, Senhor, nossos braços. O Senhor tem fortalecido as nossas pernas, porque nós temos fortalecido os nossos joelhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Tua presença, nós invocamos ao Senhor para que o Senhor venha, Senhor, manifestar, Senhor, a Tua glória nesse lugar, manifestar a Tua glória na casa, aonde essas pessoas estão, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa alma para receber de Ti. Espírito Santo de Deus, usa-nos. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos a Ti com toda a humildade do nosso coração. Rabashia de Camaya, Dom de Manigamanto, que alabaçoe de Canarabandanda, Laria Labaçoe. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós damos glórias ao nome do Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Grande, 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 grande Deus. Grande Deus, muito maior que os deuses, as profundezas dos abismos. Como a gente lê, Senhor, no Salmo 100, ou no Salmo 94, ou no Salmo 95. O Senhor tem as profundezas dos abismos nas suas mãos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque nas Tuas mãos está a nossa vida, Senhor. Nas Tuas mãos está a nossa vida. Nós Te agradecemos porque na Tua palavra diz que em Ti nós nos movemos, nós somos. Senhor, nós agradecemos a Ti porque em Ti vivemos, nos movemos e somos. Nós damos glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia. Porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós somos agradecidos a Ti. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é como vai Salomão nos cânticos. A nossa alma anseia por Ti, Senhor. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. A nossa alma tem sede da Tua presença. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós damos glórias a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor.
Glórias e louvores a ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz de ordem agora como sacerdote. Sai em nome de Jesus. Eu estou dando ordem em nome de Jesus. Demônio, solta essa internet agora. Em nome de Jesus. Demônio, sai da internet, sai das ondas de rádio. Em nome de Jesus. Orecapandarabaçô, rebandarabandacandarabarabarabassai, recapapandarabarabarabassô, decantalamaias. A gente precisa repreender o demônio. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus, eu não nego não. Um pastor evangélico. Eu fui pastor evangélico também. E eu aprendi isso. A gente precisa repreender o demônio que age na internet, porque o demônio não quer que a palavra de Deus chegue até você. Ainda mais numa noite dessa que ele nos deu ordem específica para orar para pessoas que estão lidando com batalhas espirituais. Então o demônio ele não quer, ele quer atrapalhar. Por isso que ele para a live. Parou aí ou não parou? Se você está me acompanhando pela live, ó, a live parou. Nós rendemos graças ao nome de Deus. A ele dá toda a glória. Ao demônio dá É você que tem que ter medo do demônio. E essa noite o Senhor nos dá ordem. Nos dá ordem para nós entrarmos na batalha. E nós vamos entrar nessa batalha, nessa peleja. Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Porque o inimigo tem se levantado ferozmente. Ferozmente contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa vida. E nós não vamos nos colocar como convidar você a pegar o Salmo 70 ou o Salmo 69. Se a sua Bíblia é uma Bíblia que tem a numeração diferente, é o 69. Se a sua Bíblia é a Bíblia que segue o modelo hebraico, é o Salmo 70. E nós vamos começar pedindo que o Senhor nos livre, que o Senhor venha nos trazer revestimento. Porque nós precisamos de revestimento. Você precisa de revestimento. Em nome de Jesus, toda variação na internet, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal na internet. Sai em nome de Jesus. Tudo aquilo que impede a internet de funcionar, saia em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Toda interferência, Senhor. Toda interferência na internet, Pai. Nós damos voz de ordem agora a todo demônio, Senhor. Que sai em nome de Jesus. Todo demônio, sai dessa internet. Todo demônio, sai dessa internet, em nome de Jesus. É uma luta espiritual, irmão. O diabo não quer que você seja liberto. Então, e o que você faz? Você diz glória a Deus. Você diz aleluia. Você diz bendito seja o nome do Senhor. Vai glorificando o Senhor. Levanta sua mão onde você está aí na sua casa. Se você está procurando libertação hoje, nós estamos com o nosso equipamento, porque Deus deu ordem exclusiva para que nós orássemos para a sua cura e pela sua libertação. Você que está passando por dificuldades, você que está passando por lutas espirituais, ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Salmo 70 ou Salmo 70 ou Salmo 69, para a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, todos os que em ti buscam. E aqueles que te amam, que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus.
Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Diga, eu, porém, estou aflito e necessitado. Diga você aí na sua casa. Diga você aí na sua casa, eu estou aflito e necessitado. Eu preciso de ti, Senhor. Vamos pegar o Salmo 91 ou o Salmo 90. Se a sua Bíblia tem a numeração hebraica, a numeração hebraica é 90. Sua Bíblia tem a numeração São Jerônimo, 90. Salmo 91 ou Salmo 90. Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele deu ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor, aqui diz assim, é o próprio Deus que fala. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Também eu o livrarei. Se você tem amado o Senhor, a promessa dele é essa. Porque você muito me amou, também eu te livrarei. E eu vou colocar você num alto retiro. Alto retiro é lá escondido nas montanhas, lá onde ninguém acha. Se você está passando batalhas espirituais, você tem amado Deus? Essa pergunta que eu faço para você. Você tem feito as coisas de Deus? Tem feito a vontade de Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Então, se você tem amado a Deus, se você tem buscado a presença de Deus, aleluia, Deus Todo-Poderoso, se você tem buscado encarecidamente amar a Deus, a promessa dele para você é essa: também eu te livrarei. Também eu te livrarei. E você, se você que tem amado a Deus, você que tem buscado a presença de Deus, coloca a mão no seu coração e diga: livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor, de todos os meus males. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Venha trazer livramento, Senhor. Venha trazer livramento na minha vida. Venha trazer livramento na minha casa. Venha trazer livramento, Senhor, na vida dos meus filhos. Porque eu tenho te amado e continuarei te amando, Senhor. Mesmo que tenha muita turbulência na vida, eu continuarei te amando. Mas eu não quero permitir que o diabo se levante contra a minha vida e venha roubar aquilo que o Senhor me deu. Os dons que o Senhor me deu. Então, essa noite, é a noite do pequeno Davi. Essa noite é a noite do pequeno Davi. Diga: eu sou o pequeno Davi. O pequeno Davi tinha 5 pedras na sua bolsa. E o que ele fez? Uma única pedra foi suficiente para ele pegar a sua funda, que era um brinquedo de criança, era um estilinguinho de criança, que ele tinha ali, ele rodar, e ele acertar a cabeça do gigante. Diga: eu vou derrubar o gigante. A arma dos pequenos é a oração. A arma dos pequenos é o joelho no chão. A arma dos pequenos
é confiança em Deus. A arma dos pequenos é a palavra de Deus. Ore, ore, ore os salmos. Ore os salmos. Busque a presença de Deus. Não permita que o diabo ocupe lugar na sua cabeça. Ocupe lugar na sua mente. Pega comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Já no finalzinho, no versículo 16, 17, e aí vai ser: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência de mal. Olha, você vê quanta coisa. E diz assim também: ninguém pague o outro mal por mal. Então nós temos tudo isso no comecinho do capítulo 5. Diz assim: mas vós, irmãos, no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos pegue de surpresa. Vocês são filhos da luz, versículo 5. Versículo 6, não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, mas nós que somos do dia sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete e a esperança da salvação. Olha o versículo 9, 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para adquirir a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que quer que nós vigiemos ou quer nós durmamos, nós vivamos juntamente com Ele. Por isso, versículo 11, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Irmãos, olha quanta coisa, a gente é da luz, a gente não é das trevas. Se a gente começa a ir atrás das coisas das trevas, a gente está trazendo as coisas das trevas para junto da gente, aí depois a gente vai reclamar: a minha vida não está dando certo, mas o demônio se levantou. Mas você vai dizer assim: mas esse reverendo aí está ficando louco, eu sou de Deus, eu não busco as coisas das trevas. Eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Mas a linguinha está lá na fofoquinha. O ouvido está lá atento lá para ouvir, sabe? A Bíblia fala que tem gente que tem coceira no ouvido. O fundo musical voltou. Tem gente que tem coceira no ouvido. Hoje é a noite do pequeno Davi. Hoje é a noite do pequeno Davi se levantar com as suas 5 pedrinhas, com a sua arma de criança, e derrubar o gigante. Mas ele precisa ter as 5 pedrinhas com ele. Diga comigo assim: eu preciso ter as armas de Deus. Eu preciso ter as armas de Deus. Eu não posso estar brincando de ser cristão. Eu não posso estar com os pés em 2 canoas. Quem põe o pé em 2 canoas afunda. Já dizia a saudosa Mariazinha, quem é de Serra Negra, está me acompanhando, Mariazinha Donatini, que foi uma das minhas mães espirituais, que está no céu, que está na glória, junto com Dona Inês Piaça, que já está na glória do céu, junto com o meu pai também, o seu Zezinho. É eu mesmo, é o Davis de Serra Negra. Hoje, para a glória de Deus, já há 3 anos ordenado sacerdote da Igreja Anglicana Mundial,
conhecido pela sigla WAC. Por que WAC? Por causa que é Anglicana Mundial em inglês, World Anglican Church. Então tem a sigla WAC. WAC no Brasil, World Anglican Church no Brasil. Apostólica, sucessão apostólica, mas é o mesmo Davis, que foi o pastor Davis, que foi o coroinha Davis, que foi o acólito Davis, e hoje, para a glória de Deus, sacerdote, presbítero, ordenado, por imposição de mãos por um bispo. Louvado seja Deus. Mas isso também não quer dizer nada, sabe por quê? Pode ser bispo, pode ser arcebispo, pode ser cardeal, se não tiver no embornalzinho dele as 5 pedrinhas. Sabe o que o gigante faz, ó? O gigante, ó. Você quer libertação na sua vida? Você quer libertação na sua casa? Você quer que o diabo tire a mão daquilo que é seu? Você quer que o diabo tire a mão daquilo que Deus te deu e você precisa se proteger? Você precisa largar as armas das trevas. E você precisa pegar as armas da luz. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 5, do versículo 1 até o final. Lá está a regra de vida para quem quer libertação. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando esta presença do Senhor. Senhor, nós oramos ao Senhor mais uma vez, para que o Senhor venha nos dar força, para que o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha fortalecer nossas mãos para o combate. Como diz o Salmo 140, Ele adestra a minha mão para a peleja. Senhor, venha adestrando a nossa mão para a peleja. Senhor, venha adestrando. Adestrando é treinando, irmão. É deixando a sua mão treinada, assim como o lutador de boxe tem o treinamento. O salmista vai dizer: Ele adestra a minha mão para o combate, e Ele me cinge, Ele coloca um cinturão de vigor em torno de mim, para que eu ganhe a luta, para que eu ganhe a guerra. Senhor Deus, envia Teu Espírito Santo, que é o nosso treinador. Senhor, envia o Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, que é o nosso mestre interior, para que nós aprendamos contigo, Senhor. Para que nós aprendamos contigo, Senhor, como vencer o demônio, porque o Senhor Jesus foi o maior vencedor do demônio. No deserto, o Senhor Jesus foi tentado pelo demônio por 3 vezes, pelo ter, pelo ser e pelo poder, pela ostentação. Se você é o filho de Deus, pega e faça obras aqui, ó. Sobe lá e desce, que os anjos vão vir. Transforma a pedra em pão, pega os seus dons, usa para você mesmo, usa para você encher a tua barriga, para você ganhar dinheiro com isso. Ah, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, de tantas pessoas, tantos ministros do Evangelho, Senhor, que estão caindo nas tentações do demônio. Mas Ele quer levantar ministério hoje também. O Espírito Santo revela um ministro do Evangelho nessa live. Eu não sei se você vai ter a coragem de se manifestar aí no comentário e dizer: sou eu. Mas Ele está te reerguendo. Sabe por quê? Você era um evangelista da Assembleia de Deus. Escreve aí, ó: sou eu. Você está caído. Você enfrentou a batalha espiritual e não conseguiu vencê-la. E você se deu por vencido. O Senhor está te levantando nesta noite. O Senhor está te soerguendo nesta noite. O Senhor está dizendo para você: vai anunciar o meu Evangelho. Porque foi para isso que eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe, desde antes a fundação do mundo, como está escrito em Efésios 1,4, antes da fundação do mundo, antes do ventre materno, como está em Jeremias 1. Você já foi escolhido como evangelista. Você que é pastor evangélico e não exerce ministério mais, o Senhor está dizendo para você: volta a exercer o ministério, meu irmão. É isso que o Senhor te diz. Batalha só vai ser ganha se você se colocar. E daí você vai me dizer: ah, mas você põe aí almas pequeninas do Espírito Santo.
Você fica falando que você é pequeno. Não, não é esse tipo de pequenez. Ser pequeno não é a gente diante do maligno, diante das obras do mal, diante dos malefícios que lançam contra a nossa vida. Não é abaixar a cabeça e deixar que Satanás venha roubar aquilo que Deus nos deu. Porque Davi era uma alma pequena. Davi era pequeno. Nós vamos ler até o 20. Efésios capítulo 6, versículo 10. De 10 a 20. Algumas Bíblias vêm com o título escrito assim: Armadura de Deus. Outras Bíblias vêm escrito a armadura do cristão. Outras Bíblias, graças a Deus, não vem escrito nada. Porque isso aí é somente uma notícia para onde está indo o raciocínio, né, do apóstolo Paulo, né? Está indo a comentação do texto, nem versículo. Eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia não existe capítulo e versículo. Foi o homem que colocou. E foi uma coisa muito boa, glória a Deus, né? Nos ajuda a gente se encontrar, porque se eu não tivesse capítulo e versículo, eu não poderia dizer para você onde que está o texto agora, né? Então o texto está em Efésios 6, no versículo 10 e seguintes. Diz assim: no mais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes e as trevas deste mundo. Contra as hostes espirituais do mal que estão espalhados nos lugares celestiais. Agora veja versículo 13, Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e manter-vos fortes, inabaláveis. Estais, e agora vem, versículo 14, Efésios 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, fica firme, tendo cingido os vossos lombos. O lombo é aqui, ó. Não é a coluna lombar? Cingido os vossos lombos com a verdade. Mas por que aqui, ó? Com a verdade. Você põe a cinta na sua calça para quê? Só para segurar ela, para ela não cair? Não. Antigamente era que nem o padre, ó. Era comprido assim. Aí se eu tiro esse cordão aqui, a minha túnica vai ficar lá embaixo. Aí eu vou andar e eu vou tropeçar e vou cair. Então a cobertura que eu tenho no corpo, a cobertura que eu tenho de Deus não pode ser muito comprida também. Eu tenho que ter uma coisa que me prenda, que me ajude, que liberte os meus pés, que liberte as minhas pernas, para que eu tenha mobilidade e movimento, para que eu ande. E isso é a verdade. A verdade faz isso com a gente. E também os antigos acreditavam que aqui nos rins ficava a sede do nosso discernimento. Porque não é isso que os rins fazem, filtrar as coisas. Tem gente até que tem cálculo renal porque toma água com minério, ou não toma água, aí aquilo vai solidificando e daí fica no rim, aí precisa fazer um monte de tratamento, né? Por causa de cálculo renal, né? Por pedra no rim. Então, a verdade nos protege essa região. É um cinto. A verdade é um cinto. Também os antigos acreditavam que essa região do abdômen era a região sensível, onde a gente percebia as realidades espirituais. Então ali é para estar guardado, é para estar preso, é para estar protegido. Pelo quê? Cingido os vossos lombos com a verdade.
e vestir, falando, e que nós estamos orando por você. É coisa que o homem inventou. Amém? Gerar um ambiente favorável para que a pessoa se abra e receba a cura, seja física, seja espiritual, seja emocional, seja afetiva. Amém? E aí a gente pode também entender a fé como virtude. Qual que é a fé virtude? É aquela fé que a gente crê mesmo, que a gente não esteja vendo nada. Não tem que a gente crê mesmo que a gente não esteja vendo nada. Não tem milagre, não tem. Então, pela noite escura da alma. Pela noite escura da alma, dá pra gente, né? A gente não fala para Pedro assim. Não tem, anda junto do mar. Aí Pedro olha e volta, só tem onda, só tem turbulência. E esse tipo de fé, né, que a gente tem que ter na noite escura da alma, a fé como virtude. A gente pode falar de fé em vários aspectos, mas a fé é o quê? É o escudo que apaga o quê? Os dardos inflamados do maligno. Sabe essa batalha espiritual que você está vivendo? São dardos inflamados do maligno. Ah, mas é a mulher que fez a feitiçaria para mim. Perdoa ela, ama ela, a conversão dela, mas não é isso que faz mal para a sua vida, não. Amém? Ah, mas ela faz. Não, o mal vai fazer o mal, as obras, se a pessoa fazer a magia ou não fazer. Entende? Não tenha ódio. Ah, mas eu descobri que fez. Ah lá, oh meu Deus do céu, perdoa aquela pessoa que fez isso para você. Ame ela em Jesus, ore pela conversão dela, esquece. E vai orar, vai buscar essas armas que nós estamos pregando. Vai buscar esse escudo da fé, esse fundamento da fé. Vai acreditar nessa macumbaiada. Gente, os caras não estão nem aí com nós, filho. Você quer saber de uma coisa? O ritual deles ali, estão vivendo bem, entende? Ah, mas estão buscando coisa errada. Tá, para mim que sou cristão, eu creio que sim. Mas ele não crê que é. Tá? E também não está fazendo mal para mim, não. Porque o diabo vai fazer o mal, a pessoa fazendo. Ah, mas ele vai da quimbanda. A quimbanda faz porque é esquerda. Tá, beleza. Mas se a turma da quimbanda não fazer nada para mim, o diabo vai fazer do mesmo jeito. Por quê? Porque você está no caminho de Deus. E ele não quer que você se salve. Ah, reverendo, mas eu faço as coisas boas para os outros. E você acha que o diabo quer que você faça coisa ruim? Não, ele quer que você se perca. Ele quer que você perca a sua salvação. Acorda, menino, menina. Acorda. Não é só fazer coisas boas. Tá na verdade, tá aqui na palavra. Efésios 6, de 10 a 20. Tem que estar na justiça. Tem que estar na verdade. Tem que estar na fé. Essas são as nossas armas. Essas são as armas do nosso combate. Não adianta nada. Ah, em nome do Senhor Jesus eu repreendo todo mal. Sai! Sai! E sai! Não vai sair, meu irmão. Tu não tem autoridade. Sabe por que tu não tem autoridade? Não é porque você não jejuou, não. Jejuar traz sim autoridade, tá? Tô falando, eu jejuo. Ô, glória! Jejuo sim. Continuo jejuando. Fiquei meio gordinho um tempo aí. Agora nós estamos voltando de novo aí. Né? Mas a gente jejua também. Amém? Mas jejum também sem conversão sincera. E jejum sem ter esses pilares que nós estamos pregando aqui. Sem ter verdade, sem ter justiça, sem ter fé. Ah, meu amado. A seta do inimigo vem. A seta é a flecha. A seta do inimigo vem.
Você não tem a coragem da justiça, ó. Dançou, pega seu coração, a sua alma, o seu ponto afetivo. Ah, ele lançou o dardo inflamado dele com fogo. Você não tem o escolha ali no voltar para trás, bater para trás e defender, né? É essa palavra que eu lembrei. A justiça também está aliada à prudência, né? Tomar cuidado para fazer as coisas, né? Na justeza, né? Se você não põe esse cinto aí, ó, você vai andar, você tropeça. Se você não tem os pés preparados para levar o evangelho da paz, você é um cara que está ali que nem uma estátua, que não anda, não faz nada. Eu não estou falando que é para sair fazendo, é para fazer o que Deus manda fazer. Você está lá na sua oração, está falando com Deus, está buscando Deus, Deus fala assim, olha, vai lá na irmã, né? Ou mesmo sem Deus falar, você bate o olho, fala assim, meu Deus, o irmão está sem sapato, né? Você percebeu, você vai lá dar um sapato para ele. Não é para sair, aquela coisa frenética que muita gente tem, né? Ah, eu não rezo porque eu não tenho tempo, mas eu faço boas obras. Boas obras sem frutos também não tem nada mais. E boas obras tem até nos lugares que não professam o nome de Jesus. Então, boa obra não vai salvar também ninguém, não. Boa obra tem que nascer de uma fé verdadeira, de um amor verdadeiro, o amor de Deus. Não é o seu amor, não. Porque se você for amar todas as pessoas com o seu amor, coitado das pessoas. Escreve no comentário aí se é verdade ou não é. Se você for amar todas as pessoas com o amor que você tem por todas as pessoas, coitado das pessoas. Então, as boas obras só têm validade se virem de Deus, né? Brotarem de uma fé verdadeira, brotarem de um amor verdadeiro, né? E produzirem frutos. Quais são esses frutos? São pessoas cheias do amor de Deus, pessoas salvas, pessoas que se arrependem. As pessoas veem você fazendo uma caridade, as pessoas falam, poxa vida, que pessoa diferente, eu vou me aproximar dela. Por que será que ela é tão diferente assim? Aí você tem a oportunidade de falar, olha, não, eu faço isso porque o Espírito Santo encheu meu coração de um amor tão grande que eu não consigo parar de fazer isso. Isso também é uma arma contra Satanás, o amor verdadeiro, o amor legítimo. Vamos para frente, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Verdade, né? Da palavra de Deus, daquilo que os apóstolos receberam de Jesus e passaram para os pais da igreja, para a patrística, né? Então cai fora que é rolo, né? Cai fora que é rolo. Amém? E a palavra de Deus é a espada do Espírito. E fala que a salvação é o capacete. Colocai o capacete da salvação. Antigamente eu entendia errado. Eu entendia que o capacete da salvação a gente ponhava na cabeça. Mas é o contrário, é a salvação que é o capacete da cabeça. Vou falar de novo. Não é que o capacete da salvação é o capacete que eu ponho na minha cabeça, mas é a salvação que é o capacete da minha cabeça. Vou explicar agora o que eu quero dizer com isso. Quando você é salvo, você ganha uma mentalidade nova. A Bíblia vai chamar isso de metanoia, que é a palavra grega para conversão. Então a conversão na Bíblia não é mudar de religião, mudar de placa de igreja. Não, eu converti uma vez só na minha vida. Passei por muitas denominações. Amém? Eu me converti quando eu tinha 16 anos. Eu sempre fui de igreja, acompanhava meu pai nos encontros de catequese, ia para as missas, ia aqui, ia colar. Mas quando eu tinha, eu acho que é um pouco menos,
foi com 13, 14 anos, né? Caiu na minha consciência que eu precisava de salvação. E aí, eu vou fazer o quê? Aí eu lembro como se fosse hoje, foi num grupo de oração da Renovação Carismática Católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, a quem eu tenho um imenso amor, que é as minhas raízes. Foi até a dona Inês Piazza, quem é de Serra Negra conheceu, uma grande mulher de Deus. Ela falou assim, chegou assim do nada, pôs a mão assim no meu ombro assim, menino, você precisa deixar que Jesus seja o seu salvador. Parece coisa de evangélico isso, mas é o que a gente precisa fazer. Eu falei, mas o que eu preciso fazer, dona Inês? Ela falou assim, fala para Jesus que ele é o teu salvador, fala para ele que ele é teu Senhor, faz essa oração e ele vai te receber, ele vai te abraçar. Aí ela me deu um abraço tão apertado, tão gostoso. Isso eu tinha 13, 14 anos. E daí eu fiz essa oração e disse, Jesus, seja meu salvador, Jesus seja meu Senhor. E a partir daquele dia minha vida mudou. Tive momentos que eu caí, tive momentos que eu me levantei, tive momentos que eu tornei a cair de novo. A Bíblia fala que o justo cai 7 vezes. Mas não é o número 7, né? Caiu 1, agora ele só tem 6 vezes para cair. Caiu 2, 3, 4, 5. Ixi, agora ele está frito, ele só tem 2 vezes para cair, depois ele não vai conseguir levantar. Não é isso. Eu encontrei a minha morada, encontrei o meu... Então a palavra é espíritos, ações de toda opressão, de transforma sem dia, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma. Aleluia, Senhor, e ela manda lá, em nome de Jesus, todo mal sai dessa live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu repreendo todo mal agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal agora seja destravado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, de transformar, incendia, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma,
incendeia minha alma, Senhor. Vai silenciando o seu coração. Vai pedindo que o Espírito Santo toque o seu coração nessa noite. E se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa se voltar para Jesus, essa palavra, se você precisa falar para Jesus que você errou, que você pecou, fala para Ele agora: Jesus, eu pequei, eu tenho buscado outras coisas que não são o Senhor. Vai dizendo: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me converter, Senhor. Eu preciso de um novo tempo na minha vida. Vai dizendo isso para Jesus. Se volta-se para Jesus. Se você nunca fez essa oração antes, eu peço que você levante a sua mão direita, porque Deus deu para nós sacerdotes o ministério da reconciliação. Levanta a sua mão direita e peça que o Espírito Santo gere no seu coração arrependimento. Espírito de Deus, vem me convencer do mal que em mim vejo crescer. Peça, gera do fundo da minha alma, gera no ventre da minha alma o arrependimento que eu preciso ter, o arrependimento que eu preciso ter. Peça, Espírito de Deus, vem me convencer. Espírito de Deus, vem me convencer do mal que em mim eu vejo crescer, do mal que em mim vejo crescer. Gera no ventre da minha alma, gera no ventre da minha alma o arrependimento que eu preciso ter, o arrependimento que eu preciso ter, para que eu não te faça mais chorar, Senhor, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça. Porque toda vez que você peca, toda vez que você faz as coisas erradas, toda vez que você aprende a palavra de Deus, aprende a verdade na palavra de Deus, aprende a justiça na palavra de Deus, toda vez que Deus fala com você, você vai e peca, você está traindo o amor de Deus. E Deus não fica com ódio da gente. A gente ouve falar da ira de Deus. Sim, existe a ira de Deus, porque Deus, ele não pode conviver com o erro. E um dia vai vir a ira de Deus, vai ter que vir. Só não está vindo por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Ele está esperando que o maior número de pessoas se convertam, se volte para Ele. E talvez você hoje, nessa noite, seja essa pessoa. Mais uma pessoa que está se voltando para Jesus, está
buscando Jesus. Espírito de Deus, vem convence esse irmão do mal que em mim vejo crescer. Gera no ventre da minha alma o arrependimento que eu preciso ter. O arrependimento que eu preciso ter. O arrependimento que eu preciso ter. Na lavaçou, da lavaceira, canta lá. Pai, em nome do teu filho Jesus, como sacerdote, eu repreendo todo demônio que está no ouvido, na mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça, porque é isso que acontece. Eu falei da ira de Deus, uma hora ela vai ter que vir de todo jeito, porque Deus não pode conviver com o mal e Ele aceita, porque Ele está tendo misericórdia. É o tempo da graça, é o tempo favorável, como diz Paulo. Hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo favorável, como está escrito lá em Hebreus também. Hoje é o dia da salvação, aquilo que está no Salmo 94 ou 93. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da salvação. Enquanto a gente ouve dizer o hoje de Deus, a gente está vivendo. Pensa, crença. Quem crê na misericórdia de Deus, digita amém. Glória a Deus, aleluia. Diga, eu creio na misericórdia de Deus. E é porque Ele é misericordioso que Ele chora quando você peca, quando você faz coisas que não agradam o coração dEle. Ele não chora porque Ele fica magoado com você. Ele chora porque Ele te ama e Ele não quer te ver perder. Por isso que a gente está pedindo a graça do arrependimento, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça. E se você nunca fez essa oração antes, eu peço que onde você está na sua casa, você levante a sua mão direita, coloque a sua mão esquerda sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu, fale o seu nome, eu, reverendo Davis, Frei Davi, te recebo, te acolho, Jesus, como meu Salvador. E diga assim ainda: perdoa todos os meus pecados, todas as minhas faltas, todas as minhas iniquidades, todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas. Lava-me no teu sangue, ó Cordeiro de Deus, que morreu por mim na cruz. Eu professo a minha fé na obra da cruz. E eu declaro
Diga aí se você quer ser livre de todas as batalhas espirituais que você está dizendo. Diga, eu declaro que eu estou coberto com o sangue de Jesus. E por isso, o diabo não me toca. E como sacerdote de Deus, eu clamo sobre a sua vida redenção, salvação e absolvição dos vossos pecados. Vos conceda o Deus misericordioso e onipotente, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E cantemos, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça, para que eu não te faça mais chorar, para que eu não te faça. Amado irmão, se você me acompanhou até esse momento, teve a paciência de acompanhar nesse momento, foi uma luta espiritual para nós termos esse culto de adoração hoje. A nossa aparelhagem aqui é toda improvisada, e o Senhor disse assim, Frei Davi, Reverendo Davis, vai lá e começa assim, desse jeito mesmo. Então nós começamos aqui, tudo no improviso, aqui numa sala de uma casa. Você pode ter aqui, ó, a vista da capela. Temos ali o altar, o sacrário, onde fica a presença real de Jesus. Porque fazer adoração eucarística também é outra arma contra o demônio, viu? O que é adoração eucarística? É adorar o pão? É adorar o vinho? Não. É adorar a presença real de Jesus que fica ali. Mas isso é idolatria, é adorar o pão e adorar o vinho. Não. Não é não. Porque o pastor lá pega o pão da Santa Ceia e leva pro doente lá na... É idolatria. Ele faz outra Santa Ceia lá. Nós anglicanos também, tem anglicano que não acredita na presença real de Jesus depois da celebração eucarística. Só tem ali na hora que está fazendo. Mas por que reservar o sacramento? Aí leva a comunhão para o enfermo, o viático, né? Nós anglicanos também fazemos isso. Leva a comunhão. Faz outra eucaristia lá, outra celebração eucarística lá, não faz. Aquela hóstia, aquele pão que foi consagrado ali, é pego e dado para o enfermo. Por quê? Ele está comendo um pãozinho só? Não. E o engraçado é que os mesmos que falam que não tem presença real de Jesus nas sagradas espécies, tem o mesmo livro de oração comum que eu tenho. E nesse livro de oração comum que eu tenho, tem o rito de levar dos ministros levarem a comunhão para os doentes. Ele pega o sacramento reservado. Então, como não tem presença real depois? E tem igreja evangélica que leva o pão da Santa Ceia. Tem igreja evangélica que faz coisa meio estranha, né? Pega, dá pra pessoa mesmo, né? Lá, você quer levar lá pra sua mãe, pra sua tia, aí a pessoa pega o pãozinho, enrola lá no papel toalha assim e leva. Não é legal. O legal é o pastor ali, né? O presbítero da igreja, né? Que o presbítero tá aí para isso, para visitar os enfermos, tá aí para ungir os enfermos, né? Para levar a ceia para os enfermos, né? Não for para isso, para que serve um presbítero numa igreja? Né? Para sentar lá em cima lá e falar um glória a Deus forte, alto, para todo mundo ver que... não é. Né? Mas, amado irmão, né? Indo para o encerramento, para a gente não abusar do horário, né?
A gente começou atrasado, a gente não vamos atrasar o encerramento. Nós vamos ter a nossa próxima live agora, domingo, às 8h30 da manhã, com a celebração da Santa Eucaristia. E nós vamos ter depois à noite o culto de adoração. Nós agora acrescentamos aqui na comunidade anglicana, né, de Serra Negra, né, na comunidade de Almas Pequeninas do Espírito Santo, né, um culto de adoração à noite. Bem carismático, né? Ali a gente louva, bem carismático, bem cheio do poder de Deus. E a gente está buscando a Deus para isso, né? A gente jejuou esses dias. Eu quero encerrar essa live dizendo, se você acompanhou essa live até agora, né? Ou se você está pegando ela até agora, pega com a sua mão essa bênção, essa graça. Pega com a sua mão essa graça que Deus está te dando agora, você que entrou agora, né? Está dando para você o quê? O mesmo que Ele deu para quem ficou o tempo todo. Porque Deus, Ele não é que Ele é injusto, é que Ele é amoroso demais. Ele quer se derramar demais. Aleluia. E Ele quer te dar o mesmo que deu para todo mundo. Então, Deus, Ele vai libertar a sua casa, vai libertar a sua vida de todas esses dardos inflamados do maligno, todas essas setas do diabo entrou na sua vida. Então, quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro agora, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que entrou nessa live, que ficou ainda que seja 5 minutos. Eu oro por cada pessoa, Senhor, que entrou agora. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, eu repreendo toda ação do demônio nessa casa, eu repreendo toda ação do demônio nessa mente, eu repreendo toda ação do demônio nesse trabalho, eu repreendo toda ação do demônio nessa casa, nesse trabalho, nesse carro. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, todo mal agora seja repreendido em nome de Jesus, todo assalto do demônio. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos, Senhor, e repreendemos e expulsamos, Senhor, desses lares, esses demônios, esses espíritos malignos que agem, Senhor, para destruir, que agem, Senhor, para perder, para a danação dessas almas. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos, Senhor, nós oramos contra essa entidade que luta contra esse nosso trabalho. Nós oramos e damos voz de ordem agora, cessa essa operação, cessa de fazer mal a essas almas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo mistério da cruz. Nós oramos, Senhor, e nós damos voz de ordem agora a todo mal, a todo espírito maligno. Nós damos voz de ordem agora a todo mal, a todo espírito que age na cama desse casal. Nós damos voz de ordem agora a todo espírito que age na mesa dessa cozinha, na sala de estar desta família, em nome do Senhor Jesus, pela virtude oculta da cruz. Nós repreendemos e damos voz de ordem que esse espírito saia dessa casa, saia dessa família, saia dessa mente, saia dessas emoções, em nome do Senhor Jesus, pelo poder oculto da cruz. Cruz sacra, sit-me lux. Não dracam sit-me lux. Vade retro satana, nunca suad me vana, sumal quae libas, ip venena bibas. Em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Rucamanto que alabassuia derecai alabassai. Recapapa de tapajoshuru. Rondo miriaka mamamanda de capapa. Rapapapatata. Sai em nome de Jesus. O Espírito Santo me revela uma pessoa entrando dentro do carro e sentindo falta de ar. Ele está te libertando de síndrome do pânico. Você nem sabe. Você ia passar por médico e ia receber esse diagnóstico. Você sentia falta de ar quando entrava no carro. Ia começar a evoluir por um medo de carro.
E você trabalha com isso, você trabalha com aplicativo. Você precisa disso para viver. Mas o Senhor, Ele está entrando na sua vida. E pelo santo nome de Jesus, nós vamos fazer agora aquilo que o Senhor pediu que nós fizéssemos. Eu quero pegar, como carmelita, nós usamos o cajado. O cajado, ele não para nós, não simboliza que nós somos bispos. Não é um báculo. O cajado não simboliza para nós, carmelitas, também que nós somos aqueles monges abades, né? Que dirige o mosteiro. O cajado simboliza para nós o caminho. Simboliza para nós que nós estamos caminhando. Mas também simboliza a autoridade do nome de Jesus sobre a nossa vida. E como sacerdote, então estou me empunhando com o cajado nas minhas mãos. Eu estou com essa cruz de mão com a qual fui consagrado frei. Essa cruz de mão pela qual eu fiz voto a Deus. Como frei Davi Elias da encarnação. Como alma pequena do Espírito Santo. Eu quero dar uma voz de ordem agora a toda a falange de demônios que está fazendo tempestade nesta e nestas vidas. E pelo poder do sangue de Jesus, toda a falange de demônio que está causando mal sobre essas vidas, eu repreendo agora em nome de Jesus. Ordeno que cesse imediatamente a sua operação. E expulso essas falanges. E ordeno-os que vá até Jesus. Para que o próprio Jesus submeta essas legiões, essas falanges. E os lancem no abismo. Pelo poderoso e conquistador nome de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, meu irmão. Que a graça... Próxima live... Domingo às 8h30 da manhã com a Santa Eucaristia. E domingo às 19h30 com o culto de adoração. Você não pode perder. A nossa celebração eucarística é a presença real, onde Jesus vem para nos alimentar com a palavra e para nos alimentar com o pão que vem do céu. E a noite é a noite que nós damos liberdade ao Espírito Santo para que ele adore ao Senhor Jesus em nós. E daí o Espírito Santo, ele nos usa nos dons, nos usa nos carismas. E aí é só movimento daquela glória de Deus que só quem é pentecostal sabe o que é. Carismático, pentecostal, né? Só nós sabemos o que nós estamos falando. Tem espaço para você também, meu irmão. Então, lembrando, domingo que vem é a próxima live, às 8h30 da manhã, com a celebração eucarística, e às 19h30 com o nosso culto de adoração. Eu quero desejar na sua vida essa presença de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E que o Deus Todo-Poderoso, Misericordioso, Eterno, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e que o Senhor esteja com você durante esta semana. Amém.